Olá, pessoal. A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a metodologia de análise de pesquisa, em específico análise de conteúdo, de Laurence Bardin. Bardin é uma professora francesa da área da psicologia, atua na Universidade de Paris. Ela utilizou essa técnica de análise de conteúdo inicialmente na área da psicologia e na sequência na área da psicossociologia. Hoje nós temos o uso dessa análise de conteúdo em várias áreas, inclusive na área da educação, né? E é uma técnica muito utilizada, inclusive, nessa área. Então, ela mesma diz que o termo análise de conteúdo se refere a um conjunto de técnicas, né, de análise das comunicações, no intuito de obter, então, através de procedimentos sistemáticos e objetivos, de descrição do conteúdo das mensagens, né, que permita a interferência de conhecimentos relativos às condições de produção, recepção dessas mensagens. Então, ela se refere aos conteúdos, né, aos dados, às informações, em questionários, entrevistas, observações, documentos, né, aqueles instrumentos que são utilizados na metodologia. Bom, a análise de conteúdo, ela é uma técnica acessível, né, uma técnica não muito dispendiosa em termos de tempo, de energia, né, por parte do pesquisador. E ela é basicamente organizada em 3 etapas, ou então 3 fases, que é a pré-análise, a exploração do material, ou então codificação, e o tratamento dos resultados, né, que é a escrita, então, da interlocução, da conexão dos dados empíricos com os dados científicos, né, com a nossa teoria. Bom, na pré-análise, então, o que se faz nessa primeira fase, que é a pré-análise? Nós vamos organizar os materiais que nós temos disponíveis, sejam eles vários questionários, entrevistas, observações, ou então documentos. Na educação a gente tem muito a análise de documentos relacionados à legislação, a documentos de escola, PPP, enfim, né? Ou então o uso de entrevistas, o uso de observações, ou então de questionários, né? São alguns instrumentos mais recorrentes aí em termos de instrumentos de coleta, de produção ou geração de dados. Depois, na fase 2, é a fase da exploração desse material, né? Então, é quando a gente vai fazer a codificação, unitarizar, né? Pensar nas categorias, e por fim, então, a terceira fase é essa interlocução entre os dados empíricos e os dados científicos, como eu havia mencionado. Bom, mas, de maneira prática, objetiva, o que isso quer dizer, né? Como podemos iniciar, como podemos pensar, então, um start, né, nessas 3 etapas. Inicialmente, isso é muito importante e é algo que vai perpassar todo o processo de análise. A gente tem que considerar qual é o nosso objetivo. Então, qual é o objetivo da minha pesquisa, né? Seja ela TCC, seja ela uma dissertação, o que eu quero com essa minha pesquisa? Qual o objetivo, qual o problema? Então, aqui eu trago o objetivo geral e específico de uma pesquisa qualitativa que foi organizada por mim. E por que eu trago? Para que a gente possa fazer um exercício de uma forma mais prática, como fazer, então, essa análise de conteúdo a partir de alguns dados empíricos. Bom, aqui no meu objetivo geral, eu quero investigar quais as possíveis estratégias pedagógicas e metodológicas elaboradas ou em elaboração pelas professoras que atuam na educação infantil da rede pública do município de Rio Grande e região, especialmente no que se refere ao corpo e à corporeidade, a serem adotadas no retorno às aulas em meio após a pandemia provocada pela Covid. Então, a gente quer saber acerca de
como é que está o planejamento das professoras, quais são as estratégias pedagógicas, as metodologias que elas estão utilizando, e qual é o espaço e o tempo que a corporeidade ocupa, então, nesse planejamento. A partir desse objetivo geral, assim como em toda a pesquisa, nós elaboramos objetivos específicos, e aqui vocês já podem perceber que eu salientei alguns termos, alguns temas que são cruciais no meu objetivo, tá? Depois eu explico por que eu destaquei em duas cores. Então, sim, é imprescindível, então é crucial, é fundamental que eu olhe para esses temas e para esses termos na análise dos dados empíricos. Bom, depois, primeira fase, então, né? Como eu disse, a primeira fase é aquela fase de olhar para os meus documentos. Então, vamos pensar que, em termos de documentos, eu utilizei questionários. Bom, se eu entrevistei, ou então, se eu apliquei questionários a 5, 10, 15, 50 professoras, né, digamos, o que eu vou fazer? Eu vou ler esses documentos, né, e vou organizar esses documentos. Eu posso chamar de participante 1, participante 2, participante A, participante B, ou então dar um código, né, por exemplo, cores, flores, frutas, enfim, para cada uma delas, para que eu saiba que são sujeitos diferentes, porém, não posso utilizar os seus nomes verídicos, né, seus nomes originais. Então, eu preciso usar código, a não ser que se trate, claro, de um estudo de caso em que revelar o nome seja imprescindível. Então, da mesma forma, se eu utilizei entrevistas, vou fazer da mesma maneira, né? Vou ler todas as entrevistas, vou transcrever, vou ouvir essas entrevistas para saber do que estão falando, quais são os termos mais recorrentes, o que aparece mais, né? Então, nessa minha pesquisa, por exemplo, se eles estão falando da questão do corpo, do movimento, das interações, das experiências, das brincadeiras, do brincar, né? Então, são alguns termos que eu imagino, né, que eu hipoteticamente aí imagino que vai aparecer. Pode acontecer de ter que descartar alguns dados, né, como, por exemplo, se eu gravei a entrevista e ela não está audível, né, eu não consigo entender o que se fala, eu vou descartar. Ou então, às vezes, a pessoa escreve, responde o questionário através da escrita, né, manual, e não consigo entender, também pode ser um motivo para descartar. Então, são alguns motivos aí que justificam o descarte. Cuidado que a gente tem que ter com o descarte. Quando eu elaboro uma pesquisa, eu tenho uma hipótese, né? Então, por exemplo, essa minha pesquisa, que se trata da COVID, né, e na educação infantil, e qual é o espaço-tempo que o corpo ocupa, pode ser que alguns questionários retornem, e nesses não apareça o corpo, não apareça o brincar, não apareça o movimento, e eu vou descartar. Não posso fazer, por quê? O fato de eu ter uma hipótese prévia, uma ideia prévia do que eu imagino que seja uma resposta aí para minha pesquisa, eu posso vir a não confirmá-la, né? Pode ser que apareça um resultado bem diferente daquele que eu imaginei, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, se a minha entrevistada, se o meu entrevistado não me dá aquela resposta que eu estou esperando, não é motivo para descartar, então, essa entrevista. Bom, aqui eu trouxe um extrato de um questionário que retornou dessa minha pesquisa. Então, essa agora é a fase 2. Então, lá na fase 1, eu li todas as entrevistas, ou todos os questionários, para dar a entender, então, do que estão falando, o que é mais recorrente, né? Para que eu possa aí levantar algumas hipóteses. Na fase 2, o que eu vou fazer? Eu vou começar a codificar, né? O que a gente chama, então, de unidade de registro.
eu vou salientar, vou grifar, sublinhar, colocar um código naquelas palavras que fazem referência ou que têm uma conexão com o meu estudo, né? Aqui no exemplo, por exemplo, vocês vão ver que eu utilizei em amarelo a palavra aprender, aprendizado. Por quê? Como eu disse antes, quando eu grifei o meu objetivo, também vocês podem ver que ele está em cores diferentes, né? Então, vejam ali, estratégias pedagógicas e metodológicas. Depois, nos específicos, planejamentos, atividades, que, no meu entender, vão fazer uma relação com a palavra aprendizado, aprender. Então, tudo que tiver relação, por exemplo, com estratégia pedagógica, eu vou sinalizar de amarelo. Depois, eu tenho lá no meu objetivo geral específico, os termos corpo, corporeidade. Então, todos os termos que vão fazer conexão com esse termo ou com essa temática, eu vou grifar da cor verde, da cor azul. Então, percebam aqui que quando eu fui codificando, né, quando eu fui unitarizando, eu fui colocando em cores diferentes, corpo, coloquei num tom, coloquei movimento num outro tom. Por quê? São palavras que, na minha ótica, fazem referência à corporeidade. Porém, pode ser que na fala, na resposta, né, na escrita do meu entrevistado, da minha entrevistada, pode não ser. Né? Então, observem aqui que o termo movimento, por exemplo, né? O termo movimento aqui, numa mesma resposta, tem duas conotações. Tá? Então, eu preciso estar atento a isso. Chamo a atenção aqui pelas cores que eu utilizei. Como é que eu posso codificar? Posso usar cores, posso usar códigos, posso usar, por exemplo, ao invés de usar cor, usar número. Colocar o número 1 na palavra, toda vez que aparecer a palavra corpo, colocar o número 2 quando aparecer a palavra aprendizagem, aprendizado, posso colocar o número 3, ou posso colocar uma letra, ou posso colocar um símbolo. Então, essa forma de dar código é muito pessoal de cada um. Para mim, que sou muito visual, a cor funciona muito bem. Então, eu utilizo a estratégia das cores, tá bom? E aí eu vou fazer, eu utilizei lá na minha pesquisa questionário, né, e entrevista. Como é que eu faço? O procedimento é o mesmo. Eu vou codificar os questionários, vou codificar as entrevistas da mesma forma. Depois, na sequência, na fase 3, que é a última etapa, né, onde eu vou, então, analisar os dados e chegar aos resultados, né, ou, como muitos chamam, a interpretação desses dados. Então, aqui, eu vou fazer a conexão ou a interlocução entre aquilo que os dados empíricos trazem, né, o que são os dados empíricos? As informações que os meus entrevistados ou os meus participantes, por meio de questionário, me deram, né, ou observação, né, eu posso ter ido na escola, por exemplo, né, ter feito uma observação, e aí eu fui anotando, e isso também pode ser um instrumento de análise, né. Então, essa fase 3, então, é também um momento do pesquisador ir juntando as pecinhas. Aqui na imagem, vocês podem verificar que eu coloquei cada um com uma pecinha, né? Então, seriam os meus entrevistados. Cada um me deu uma informação, cada um me deu uma peça. A minha função, enquanto pesquisadora, é juntar essas peças, né? Ver quais são as informações que são relevantes, né? Quais são aquelas que se sobressaem. Então, essa é uma fase crucial da pesquisa. Então, aqui, quando eu penso em categorias, né? Depois que eu fiz a unidade de registro, eu organizo as categorias, né? O que são as categorias? Bom, na minha interpretação aqui, no meu exercício, que eu trouxe como exemplo para vocês, eu utilizei os termos, então, corpo, movimento,
como uma categoria da corporeidade. Então, a partir desses termos, eu nomeei essa categoria de corporeidade. Então, apareceram, além desses termos, também linguagem corporal, né, outros termos que faziam referência ou a movimento, ou ao corpo, né, e aí eu coloquei essas informações na categoria corporeidade. Depois, os termos aprendizado, aprender, ensino, atividades, eu coloquei na categoria estratégias pedagógicas. Então, eu tive duas categorias, a corporeidade e estratégias pedagógicas. E é com essas que eu vou trabalhar, então, nos resultados, na escrita, então, do meu texto, lá nos resultados. Bom, aqui, por que eu grifei o termo caminhando, né? Aqui vocês estão vendo que está em vermelho algumas frases, né? Ou trechos dessas frases. Por quê? Observem que a palavra movimento tem duas conotações, né? Como eu disse antes. Uma que se refere a um deslocamento de um ponto até o outro, né? Que seja da sala até o pátio, da sala até o refeitório, ou ainda aquele pequeno deslocamento quando o aluno levanta e vai pegar um pincel, pegar um lápis de cor, volta e faz a sua atividade. Outra conotação é o movimento realizado na praça, na caixa de areia, que já tem, então, uma proximidade maior com a questão do brincar, né, do movimento, ou então da recreação. Tá? Então, percebam que o mesmo termo, né, uma mesma unidade de categoria, como chama a Barthan, né, tem duas conotações. Então, é importante a gente ter isso em mente. E, por isso, então, ela chama atenção que, quando a gente vai olhar para uma unidade de registro, a gente tem que pensar, bom, qual é o contexto, né? De que espaço está se falando? Por exemplo, a palavra movimento. Está falando do movimento na praça ou está falando do movimento lá da sala de aula, no momento de uma atividade com recorte? Então, são dois contextos diferentes. E também são dois tempos diferentes, né? Quando a criança está na praça e quando a criança está no momento ali na sala de aula. Quantas vezes, por exemplo, apareceu a palavra movimento? Quantas vezes apareceu a palavra corpo? Né? E do que se referem, a que se referem esse participante no momento, então, que usa esse termo, ou outros, né, à medida que eles vão aparecendo. Bom, aqui, então, eu falo da questão do termo, né, que tem duas conotações, então a gente tem que estar atento a isso. Fiz referência aqui à questão do movimento, tá? Então, palavras iguais ou semelhantes podem ter significados e sentidos muito diferentes, né, muito distinto ou ainda diverso, então é preciso estar atento a isso. Bom, mas e aí? Fiz a coleta dos dados, fiz a primeira leitura da fase 1, fiz a unitarização, a codificação lá na fase 2 dos termos que faziam referência lá com o meu objetivo, com o meu projeto. Depois, separei em categorias, né? Emergeram algumas categorias. O que eu faço com isso? Bom, aí chega a hora de escrever, então, um texto, né? Um texto que vai articular a teoria com a prática. Né? A prática seriam os dados empíricos lá, né, da minha coleta. Aqui eu trouxe um extrato de um artigo meu, já publicado, para que vocês entendam um pouco melhor como é esse exercício. Então, aqui eu trago a informação, um trecho de uma observação, aqui poderia ser de um questionário, poderia ser um trecho de uma entrevista, tá? E faço uma conexão, uma interlocução com o autor. Então, no início, eu já aviso ali, no início desse texto, que eu estou falando da corporeidade, né, que é uma categoria, e também da vivência da confiança, que
nessa pesquisa foi uma outra categoria que emergiu dos dados. Então, aqui eu trago um extrato, né, dos meus dados, lá da minha observação, poderia ser, como eu disse, de um questionário, e aqui eu trago um autor, então, que vai contribuir com essa afirmação que o meu participante trouxe. Observem que aqui, quando eu trago um extrato, eu trago a informação de quem foi. Então, aqui foi o participante 1 e foi o participante 7 e o participante 3. Né? Então, é importante que a gente referencie também essa informação, tá? Foi participante 1, foi participante 2, o A, B, enfim, aquele código que nós atribuímos a cada um dos participantes, tá bem? Bom, e aí depois eu trouxe aqui um autor, né, para dizer que, de fato, isso é cientificamente comprovado. Bom, que autores usar? É fundamental que a gente utilize alguns autores lá da nossa fundamentação teórica, né, aqueles autores que nós usamos lá, mas a gente pode trazer outros também, né, além daqueles que a gente trouxe lá na fundamentação teórica. O que eu não posso é trazer autores na fundamentação teórica, fazer a minha análise de dados e trazer outros autores completamente diferentes, tá? Sem articular com aqueles que eu trouxe na fundamentação teórica. Eu preciso fazer algum diálogo com aqueles que eu trouxe lá na fundamentação teórica. Aqui, então, né, para a gente ir fechando essa nossa aula, eu trouxe uma imagem que eu acho que é bem representativa dessa questão da subjetividade do pesquisador. Né? O Leonardo Boff diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Então, observem aqui que, embora esses dois sujeitos estejam no mesmo contexto, né, olhando para a mesma paisagem, eles enxergam coisas diferentes. Isso é um pouco da subjetividade do pesquisador, porque cada um de nós tem uma experiência, né, com aquele nosso objeto de pesquisa. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando da minha pesquisa sobre educação infantil. Então, eu já estava dentro do espaço da escola, já atuei como coordenadora no espaço de escola, então eu tenho trânsito, tenho vivência, experiência nesse espaço. É diferente de quem, por exemplo, não teve uma vivência num espaço. Então, são conhecimentos diferentes, tá? Então, por isso que é importante a gente seguir um rigor metodológico, né? O que é o rigor metodológico? São as etapas, são os passos, são as fases das metodologias de análise de dados. No caso da análise de conteúdo, nós temos as 3 fases que eu expliquei para vocês, tá? Olhem essa imagem, cada um está enxergando uma coisa porque estão olhando de pontos de vista diferentes, né? Para que eu tenha uma neutralidade maior, ou então para que eu consiga minimizar a interferência da subjetividade do pesquisador, eu sigo o rigor metodológico. Gosto muito de uma citação da Minayo, onde ela coloca a diferença entre experiência e vivência. Cada um de nós está passando, por exemplo, pela experiência da pandemia, mas a vivência que nós temos a partir dela são muito distintas, né? Então, quem precisa sair para trabalhar tem uma vivência diferente de quem fica em casa. Quem perdeu um ente querido tem uma vivência diferente de quem não passou por isso, né? Então, essa diferença entre experiência e vivência que a Minayo nos coloca. E para concluir, então, a gente tem as considerações finais ou a conclusão, né? O que é a conclusão? É uma resposta aos meus objetivos, ou então ao meu problema. Então, de forma sucinta, né, a conclusão não pode ser mais do que uma folha e meia, duas folhas, né, 2 páginas, porque ela tem que ser clara, concisa, bem objetiva, e é o momento em que eu vou olhar de novo para os meus objetivos, geral, específico, e vou procurar respondê-los, né?
em 1 ou 2 parágrafos para cada objetivo, né? Então, vou fazer o fechamento desse meu trabalho, seja ele uma pesquisa, a escrita de um artigo, um TCC, dissertação, enfim, tá? Então, espero aí que tenha ajudado e que tenha aclarado um pouco mais o processo de análise por meio da análise de conteúdo.